Hoje eu quero comentar sobre duas histórias em quadrinhos. A primeira delas é Homem de Ferro Crash, que teve os roteiros e os desenhos feitos pelo Mike Sense. Tanto foi publicado originalmente nos Estados Unidos em 1988, como a primeira edição brasileira foi publicada aqui no finalzinho de 1988. E o Homem de Ferro Crash foi nos vendido como a primeira graphic novel produzida inteiramente por computador. Bom, eu não vou entrar aqui na discussão sobre o que seria uma graphic novel, mas eu garanto que essa não foi a primeira história em quadrinhos feitas por computador. O próprio Mike Sense foi ilustrador de uma história em quadrinhos chamada Shatter, que foi publicada pela First Comics entre 1985 e 1988, e o Peter Gillis era o roteirista. Então o próprio Sense já tinha feito uma história em quadrinhos com a parte visual toda feita por computador antes. Só que Crash provavelmente foi a primeira vez que uma das grandes editoras produziu uma história em quadrinhos com toda a parte visual gerada por computador. E quando a gente fala gerada em computador, o pessoal trabalhava nos anos 80 com aquela primeira geração de Macintoshes. Tá, mas sobre o que é Crash? Crash, ela se passa no futuro, no século XXI, no começo do século XXI, e ela conta a história do Tony Stark, que já é um sujeito mais velho, mas ele usa drogas para continuar jovem, continuar com a aparência e com o físico de um jovem, só que o Tony chegou à conclusão de que o melhor uso para a armadura dele, a armadura do Homem de Ferro, não seria ele guardar essa tecnologia, mas sim ele usar essa tecnologia de alguma forma que pudesse ser útil para a sociedade. Então ele faz um contrato com uma empresa japonesa que tem capacidade de produzir em larga escala essa tecnologia que é empregada na armadura do Homem de Ferro, para produzir partes dessa tecnologia para o uso cotidiano do dia a dia. O pessoal da SHIELD fica nervoso, o Fury alerta ele, olha só, tu tá entregando uma tecnologia para qualquer um poder usar de qualquer jeito. E o Tony não, ele acha que tá seguro daquilo, de que o melhor a fazer, o melhor legado que ele pode deixar é deixar essa tecnologia dele, que ele desenvolveu, de uma forma que ela possa ter alguma utilidade para a humanidade de forma geral. Só que o que acontece é que essa empresa japonesa, depois de receber os planos dessa tecnologia, ela para de responder às mensagens da Stark, e o Tony vai até o Japão tirar satisfação de por que eles pegaram aquela tecnologia, e depois que tiveram acesso, encerraram as comunicações com a Stark. Só que quando chega no Japão, ele tem que lidar com todo um contexto social que ele não está preparado, com toda a forma japonesa de estabelecer as relações sociais. O empresário dessa outra companhia japonesa ficou ofendido, porque o Tony desconfia dele, só que dentro dessa empresa tem agentes ali dentro que estão de fato tramando para usar essa tecnologia para outros fins, e um deles é militar. Então o Tony acaba se metendo numa grande história de conspiração, de espionagem, mas que ao mesmo tempo traz vários elementos do cyberpunk projetados nesse século XXI, que era imaginado durante a década de 1980. Então essa história ela tem uma forte influência do cyberpunk, mas menos na parte da questão de diferenças de classes sociais, porque a gente está falando do Tony Stark, da SHIELD, de companhias japonesas, executivos japoneses. Então os personagens envolvidos na história em geral são pessoas ricas, pessoas poderosas, então a gente não vê a pobreza, a gente não vê a desigualdade social nesse contexto, mas ele reforça o tempo todo um problema que é a da dependência da tecnologia. Não só sempre que eles usam tecnologia tem aquele bombardeamento de propaganda, o Tony tá andando em Tóquio e tem uma propaganda de posto de gasolina, ele vai fazer uma videochamada e tem todas aquelas publicidades da própria empresa de telefonia e de outras empresas, como na dependência da tecnologia para vários detalhes. Assim, o Tony, ele só é jovem, ele só é saudável porque ele usa uma droga, ele tá dependente daquela droga para manter a aparência e o corpo saudável dele. No começo da história mostra uma cena em que o Tony está recebendo uma mensagem que parece uma mulher mandando uma mensagem de natureza íntima para ele, mas no final se descobre que é um serviço de relações íntimas pela internet, por realidade virtual. Então todos os tipos de relações mais básicas, mais íntimas, são todos supridos pela tecnologia. E essa ênfase na tecnologia também está nas narrativas de como essa tecnologia funciona, da descrição dos equipamentos. Então a armadura do Homem de Ferro, conforme o Tony vai vestindo aquela armadura, ele vai dando detalhes sobre como aquilo é feito, sobre cada circuito, sobre cada peça, sobre cada arma. Só que é uma descrição de detalhes tão específicos que são irrelevantes. Saber o tipo de blindagem, saber o modelo, saber quantos de memória tem uma parte específica da armadura é irrelevante. Então é um monte de narrativas de tecnologia que não nos dizem nada, não nos levam a lugar nenhum. Então é uma tecnologia em excesso ao ponto do sujeito se perder, do risco de se perder a humanidade.
E tem uma coisa que eu acho bem interessante também, é quando mostra o Tony vestindo a armadura do Homem de Ferro, porque é completamente diferente do que se faz, por exemplo, nos filmes da Marvel hoje, em que aquela armadura do Tony parece uma coisa mágica. Ele chama e a armadura se monta sozinha e faz um monte de coisa. A gente não sabe de onde veio aquilo, como aquilo funciona. Aqui não, pro Tony colocar armadura é um processo longo, lento, que ele tem que botar cada camada, uma camada de proteção, um equipamento respiratório, sensores, lentes, várias camadas de armadura. Então tem toda uma burocracia para ele se tornar o Homem de Ferro, para ele se vestir de fato esse traje. Não é nada automático, essa tecnologia ela não é mágica. Ao contrário, aqui o Sans faz questão de mostrar, olha só como a tecnologia ela não faz sozinha. Tem um monte de camadas, tem um monte de níveis atuando para a gente ter aquele resultado final que a tecnologia nos oferece. Então o Tony está de fato atrás de várias e várias camadas de armadura. Então não só mostra como ele é uma pessoa que ele não se relaciona nunca direto com as pessoas. Tem várias camadas de tecnologia em que ele não interage nunca com ninguém. A maioria das interações dele aqui são por videochamadas, são videoconferências. Então as relações que Crash tem com Cyberpunk são a partir dessa questão da dependência da tecnologia, o quanto a humanidade fica viciada, talvez, no uso dessas tecnologias, e também no esfacelamento do Estado, né? Porque a gente tem que lembrar, como eu já falei em outro vídeo, inclusive, o quanto o Cyberpunk surge como uma crítica ao neoliberalismo ali da Margaret Thatcher, do Ronald Reagan, ao esvaziamento das funções do Estado e essas grandes corporações assumindo para elas o controle e a definição das funções mais básicas, inclusive questões de segurança, as companhias opinando em como a SHIELD deve ou não agir. A representação dos japoneses aqui é um pouco caricatural, aquela questão de honra, de dever, que realmente existe toda uma relação de dever na sociedade japonesa, mas aquela idealização da ideia de honra. Mas tem uma questão interessante aqui discutida na perspectiva do japonesa, porque tem alguns japoneses, alguns personagens japoneses que pensam no futuro, pensam em construir uma sociedade harmônica, mas sempre tem aquele maluco que quer roubar a tecnologia do Homem de Ferro justamente para levar o Japão de volta àquele período de glória militarista, que é uma coisa que acontece no Japão de fato até hoje. Esses caras que acreditam, não, o Japão era grande mesmo, era uma grande potência, quando o Japão era uma potência de guerra, então o Japão deveria voltar a ter a postura política que ele tinha durante a Segunda Guerra Mundial, as décadas de 1930 e 1940. Então o vilão dessa história basicamente é um desses japoneses ultraconservadores, que entra nessa grande empresa e se aproveita desse contexto em que as grandes corporações têm acesso a essas tecnologias, têm acesso a esse poder e o Estado não funciona direito, para ele, como agente no privado, influenciar como ele pode para levar o Japão de volta a seu período de glória, que seria o período que o Japão era uma potência bélica. E tem outras questões aqui em Crash em que se aproximam de elementos do cyberpunk e do pós-humanismo. Por exemplo, sujeitos que são extremamente modificados pela tecnologia, incorporam tecnologia no corpo deles, até não dá para diferenciar mais onde é que acaba o sujeito, onde começa a tecnologia. A ideia da transcendência, de superar a humanidade se modificando ao ponto de talvez deixar de ser humano. E também quando o Tony, além da armadura dele, ele usa um segundo Homem de Ferro, o Homem de Ferro 2, que é um robô que obedece comandos dele ou duplica os movimentos e as ações dele, e chega num momento em que esse robô acaba atingindo a singularidade, ele se torna consciente, e quando ele se torna consciente ele começa a questionar o papel dele. Por que ele teria que obedecer aos humanos? Se ele é um sujeito consciente, ele não deveria ser um escravo, ele deveria ter o direito a ser livre. Apesar de que é um ponto que é mostrado só assim por cima, não se discute mais a fundo essa questão, mas ela está presente. Inclusive esse tema depois vai ser reaproveitado lá no final dos anos 90, começo dos 2000, com o arco da armadura senciente do Homem de Ferro. A armadura do Homem de Ferro que cria consciência própria e começa a desafiar o Tony e discordar de como eles devem agir. E o Sans, assim, ele trabalha com essas questões de tecnologia ao mesmo tempo que ele usa a tecnologia para criar essas imagens, criar essas ilustrações. E o Sans é um cara que ele trabalhou com design, ele trabalhou com criação de conteúdo interativo para CD-ROM, depois ele produziu jogos de videogame. Então a questão da tecnologia não só está impregnado no tema da história, como no próprio fazer dessa história em quadrinhos. Uma outra história em quadrinhos que eu queria mostrar hoje é Batman Digital Justice. E Batman Digital Justice é muito próxima do Homem de Ferro Crash em vários pontos. Primeiro que ele também foi vendido em alguns pontos como sendo a primeira história em quadrinhos totalmente gerada por computador. E que nós sabemos que não é. Ela foi publicada originalmente em 1990 nos Estados Unidos e lá no final do ano de 1990 também já foi publicada aqui no Brasil. Então as duas histórias tiveram um intervalo bem curto de tempo da publicação original para a publicação no Brasil, para aproveitar o quanto era interessante essa questão do uso da tecnologia do computador para fazer quadrinhos. Batman Digital Justice, ele é
tem o argumento e as ilustrações feitas pelo Pepe Moreno. Ele chegou a estudar engenharia, ele é um quadrinista espanhol que atua na Espanha, mas ele chegou a morar nos Estados Unidos e se meter nos cenários punk, fazer ilustração para revistas e fanzines punk. E depois também é um cara que trabalhou com tecnologia, com criação de conteúdo interativo para computador e com criação de jogo de videogame. Então o Pepe Moreno ele também atua numa área muito próxima do Mike Sense. E Digital Justice também teve a mão do Doug Murray, que ajudou escrevendo os diálogos. E sobre o que é Batman Digital Justice? Também se passa no futuro, no distante século XXI, e mostra Gotham City nesse período, em que o protagonista dessa história é o Jim Gordon, que é o neto do comissário Gordon, e essa é uma sociedade também com forte influência do cyberpunk, em que as pessoas são extremamente dependentes da tecnologia, a tecnologia está inserida em tudo, a ponto de que a própria polícia se tornou uma polícia tecnológica, mas num nível de que as decisões feitas, não só para a polícia, mas em várias áreas de atuação, são feitas pela própria tecnologia. Então ainda existem policiais humanos, que é o caso do Jim Gordon, só que a polícia humana ela é meio de fachada, ela existe ali só para agradar as pessoas, para as pessoas acharem que tem humanos trabalhando. Quem faz de fato o trabalho policial são drones, os servobots. Então esses drones são robôs programados para fazer a atuação policial, eles lá olham o que está acontecendo, decidem o que é crime ou não, detêm os criminosos e, se for necessário, usam violência. Só que o que acontece é que, em alguns casos, os robôs passam a matar os suspeitos e matar inclusive as testemunhas, alegando que é autodefesa. Só que é casos de autodefesa em que eles não estão ameaçados, é um sujeito com uma pistolinha ou um sujeito desarmado contra um exército de robôs. E o Jim Gordon começa a investigar isso, e ele percebe que, peraí, tem alguma coisa errada acontecendo, porque ao mesmo tempo que esses robôs eles estão tomando ações que eliminam todas as testemunhas, os registros sobre por que eles fizeram isso, como eles fizeram isso, são apagados dos bancos de dados. E ao longo da história a gente vai descobrindo que, na verdade, essa sociedade ela é governada por uma elite que é formada pela prefeita da cidade, a prefeita de Gotham, e 3 sujeitos, o senhor do crime, o homem da lei e o homem da mídia. O senhor do crime é o sujeito que comanda todo o crime organizado, então ele controla o crime organizado, faz o crime organizado funcionar, mas ao mesmo tempo contém alguns criminosos que saem da linha do que aquilo que o conselho formado por esses decidiram que eram crimes que poderiam ser cometidos. Ao mesmo tempo tem o homem da lei, que é o sujeito que coordena a polícia, mas ao mesmo tempo ele permite que a polícia atue só até um ponto para parecer que ela está combatendo o crime, mas não combater todo o crime, porque o crime é necessário para essa sociedade se manter. Então o chefe da polícia e o chefe do crime, eles trabalham juntos de uma forma que os dois mantêm aquela engrenagem funcionando, de força policial, punidora e de crime acontecendo, porque essa roda é relevante para eles manipularem a população. Se acabar crime, como é que eles vão prometer que eles vão levar justiça para as pessoas? E se não houver atuação policial, as pessoas podem achar que tudo saiu do controle e começar a agir de maneira caótica. Então é um sistema em que o crime e a força policial é mantida em um certo equilíbrio, para nenhuma das duas acabarem e uma alimentar a outra. E ao mesmo tempo tem o senhor da mídia, que é o cara que edita tudo. Então alguém dá uma entrevista, as tecnologias existentes, que são tecnologias que hoje existem, coisas como deepfake, altera o diálogo, altera as expressões faciais e monta uma filmagem, uma notícia que é completamente diferente do que aconteceu, mas é o que interessa para essa cúpula. Então se alguém vai lá e dá uma entrevista e fala alguma coisa que não deveria ser dito, antes de ao ar essa entrevista é editada, e o que é mostrado é uma montagem, manipulação digital que faz parecer que aquela pessoa disse outra coisa. E como aquilo foi filmado, aquilo foi fotografado, todo mundo acredita que aquilo aconteceu de fato. Então tem essa cúpula que atua, esses 3 sujeitos e a prefeita, e junto com a prefeita existe o Coringa, que é um programa de computador. O Coringa, antes de morrer, ele criou um programa de computador com a personalidade dele. Ele está atuando online na rede e manipulando todo o sistema junto com esses sujeitos, com essa elite. E o Jim Gordon, ele começa a fuçar nas coisas e descobrir coisas que ele não deveria saber. E esse sistema político, econômico, social que sustenta essa Gotham do futuro, decide que vai eliminar ele. Então o Gordon acaba encontrando o uniforme original do Batman e decide, não, se o sistema ele é todo corrupto, ele é todo corrompido, eu só vou conseguir resolver se eu atuar fora do sistema. Então ele passa a se vestir de Batman, só que contra robôs, contra a tecnologia, contra o Coringa, programa de computador, ele toma uma surra. Até que ele é encontrado por um outro programa que foi criado pelo Bruce Wayne. O Bruce Wayne, antes de morrer, ele criou um programa de computador que tinha todo o conhecimento dele e que foi programado para atuar como Batman, ou para
achar que é o Batman, ou para manter a ideia de Batman vivo. E esse programa de computador decide que vai ajudar o Gordon e dá equipamentos para eles de alta tecnologia, uma nova roupa de Batman, um novo Batmóvel voador invisível a radar, e o Jim Gordon como esse Batman do futuro, com o Robin também do futuro, do século XXI, eles passam a combater esse sistema. Só que, ao mesmo tempo que tem uma discussão que é bem cyberpunk, é bem punk mesmo, é criticar essa estrutura social que administra o mundo, essas instituições políticas e econômicas, a própria força policial e a questão punitivista do Estado, ao mesmo tempo que se questiona todas essas estruturas, essa história ela é mais interessante no começo do que no final. Porque no final, quando o Gordon vira o Batman, ele acaba sendo um tanto autoritário, porque ele diz, olha não, o sistema é todo corrupto, então eu sou aquele que personifica a justiça e eu tenho o direito de agir em nome da justiça por fora de todo o sistema e por fora de todas as instituições. Então, ao mesmo tempo que ele é crítico a essa corrupção institucional, é um pouco problemático a gente pensar que um sujeito pode sozinho dizer não, o sistema é corrupto, então eu vou sozinho por fora do sistema atuar do jeito que eu quero, eu vou fazer a lei porque eu sou a justiça e a justiça é maior do que a lei. Pá, mas é um cara sozinho dizendo isso. Então tem umas discussões interessantes aqui, mas algumas delas a gente tem que olhar com um pouquinho mais de cuidado. Não dá pra comprar tudo sem um pouquinho de pensamento crítico sobre o Batman Digital Justice. Então são duas obras que elas estão relacionadas com o contexto do cyberpunk, elas estão relacionadas com todo o contexto estético ali do pós-modernismo, mas tem uma questão específica que é comum às duas que eu acho que valia a pena a gente pensar um pouco. Porque são duas histórias em quadrinhos que elas foram feitas usando CGI, isso aqui é tudo gráfico de computador, foi tudo feito direto no computador, tanto com desenho vetorial, com colagem de recortes, sobreposição, manipulação digital, no que era permitido na época, né? O Crash foi feito com o primeiro Macintosh e o Digital Justice com a segunda geração de Macintosh. Inclusive tem colagem tanto de outras fontes, de outras mídias, como de fotografia, ao mesmo tempo que usa imagens digitais planas e sobrepõe tudo isso, às vezes, com modelos 3D. Então a gente tem histórias em quadrinhos feitas todas com CGI. Só que num período em que o CGI era pensado de uma forma bem diferente do que é pensado agora. Se a gente pensar em algumas questões da arte, por exemplo, a arte naturalista, muitas vezes ela é feita a partir de uma proposta de imediaticidade. A ideia de o sujeito olhar para aquilo e não perceber que ele está olhando para um suporte, para uma mídia. Por exemplo, um quadro em que tu olha para o quadro e tu esquece que tu está vendo o quadro e parece que tu está olhando de fato para a paisagem. Um filme que ele é todo feito de uma forma tão naturalista que quando tu tá olhando o filme, tu esquece que tu tá olhando para uma tela de pano com uma projeção de luz ou para um monitor eletrônico. A proposta estética que em alguns contextos se chamam de imersibilidade. A sensação de que o sujeito está tão dentro daquela narrativa, daquela história, que ele se esquece que ele está olhando para uma mídia. Esquecer que tu está olhando para uma imagem no papel, que tu está olhando para um papel, para uma tela, para um monitor. Só que quando a gente pensa em gráficos de CGI, e principalmente no CGI lá dos anos 80, haviam dois efeitos que eles eram um pouco contraditórios. Porque a imagem naturalista, que causa essa sensação de imersibilidade, geralmente ela usa a perspectiva linear, né? A perspectiva renascentista, que é aquela que a cultura ocidental convencionou como sendo mais perto da visão humana, que não necessariamente é verdade. E para se fazer perspectiva, o computador dos anos 80, ele era melhor do que o trabalho manual, muitas vezes. O computador poderia calcular um ponto de fuga, fazer as linhas que convergem para esse ponto de fuga, fazer as linhas paralelas, fazer as linhas perpendiculares, fazer os polígonos. Então, para criar o sistema de perspectiva, o computador dos anos 80, ele era muito bom. Só que, para criar texturas, ele era complicado. Porque era mais fácil criar texturas que pareciam objetos de plástico, que pareciam objetos metálicos, superfícies plásticas e metálicas, mas superfícies orgânicas, não se tinha como criar superfícies orgânicas naturalistas em computadores dos anos 80. Fazer uma representação visual da textura da pele, da grama, dos cabelos, de pelo, isso o computador não fazia. Então, ao mesmo tempo que alguns elementos necessários para uma arte naturalista eram mais fáceis, mais eficientes no computador, outros eram menos eficientes. Então, nessa época, não se pensava o computador, não se pensava o CGI como uma ideia de fazer algo hiperrealista, por exemplo. A ideia do CGI como hiperrealismo, como algo que reforça a estética naturalista, ele vai surgir provavelmente, mas vai se fortalecer, se estabelecer provavelmente ali com o Jurassic Park em 1993. Quando Spielberg vai fazer aqueles dinossauros com CGI, vão se criar uma tecnologia que até então nem existia direito para fazer aqueles dinossauros naturalistas para colocar naquele filme, e o impacto de Jurassic Park era justamente a pessoa olhar e pensar, putz, parece que esse dinossauro é de verdade. Então é o CGI usado para o naturalismo, para talvez tentar almejar um hiperrealismo,
que passou a ser usado em Jurassic Park e depois disso em massa em vários filmes. E o problema é que depois disso, muitas pessoas passaram a olhar para o CGI pensando no CGI como um instrumento que só serve para atingir o hiperrealismo. E quando a gente pensa que o CGI só serve para o hiperrealismo, só serve para uma estética naturalista, sempre que um CGI não for hiperrealista, sempre que um CGI não for naturalista, vai se julgar aquele CGI como algo falho, como algo errado, como algo problemático. E se nós considerarmos como o CGI ele é utilizado no cinema, basicamente o CGI do cinema é uma animação 3D. Só que por que se exigir de uma animação que ela seja naturalista e realista? Antes de Jurassic Park, antes dos filmes atuais que usam um monte de CGI, tem 2 atores, 3 atores numa tela verde e todo o resto da imagem é animação CGI, já existiram outras obras de filme que usavam combinações de imagens em live action com animação. Se a gente pensar em Space Jam, se a gente pensar em Uma Cilada para o Roger Rabbit, aquilo era a combinação de live action com animação. Só que por que quando as pessoas olhavam para o Roger Rabbit não ficavam, ah, que feio, essa animação tá ruim, porque eu tô vendo que esse coelho não é um coelho de verdade? Porque a proposta não era fazer uma animação hiperrealista, a proposta era fazer uma animação que se apresenta como uma animação. Tá, então por que se a animação de Uma Cilada para o Roger Rabbit, de Space Jam, pode ser entendida como uma animação, não precisa ser realista, não precisa ser naturalista, nós conseguimos aceitar a animação como animação, porque a animação em CGI 3D, quando inserida num filme, se não for hiperrealista, parte do público fica bravo com aquilo, diz que aquilo é ruim. Tá, mas e se o CGI fosse usado sem a intenção de ser naturalista, sem a intenção de ser hiperrealista? Porque se a função do CGI é essa, é enganar o espectador, fazendo ele achar que aquilo é uma imagem de verdade, então tudo bem a gente julgar aquele CGI por não ter conseguido parecer uma imagem de verdade. Mas se a função do CGI não é fazer uma imagem que pareça de verdade, vamos pensar numa série atual, por exemplo, no Super Sentai atual, que é o Dawn Brothers. No final da luta, depois que eles derrotam o monstro do tamanho normal, o monstro fica gigante. E parte das lutas entre os robôs gigantes, entre os mechas e os monstros gigantes, parte delas tem sido feitas com atores fantasiados, com suit actors, mas parte delas tem sido feitas com animação CGI. E muita gente fica bravo, ah, mas isso não parece realidade, isso não parece de verdade, não tá naturalista. Tá, mas a intenção não é ser naturalista. Tanto que antes da luta, aparece uma projeção da cidade sendo feita de uma forma abstrata no mundo ideal, e essa luta acontece nessa abstração conceitual da cidade. Se aquilo é uma abstração conceitual da cidade, é algo que não existe de verdade. Como é que eu vou fazer uma imagem realista de algo que não existe de verdade, que não existe no mundo real? O conceito das lutas do final de episódio de Dawn Brothers é ser uma abstração, é ser uma representação de algo que não existe. Então por que cobrar realismo de algo que não existe? A questão é que nem todo CGI é feito para imitar o mundo como ele é. E a partir disso a gente pode pensar em um conceito que alguns autores chamam de hipermediação. A ideia da hipermediação é um pouco que o oposto à imediaticidade, à imersão, à noção de olhar para uma história e esquecer que está olhando para uma mídia. É a ideia contrária, é pegar uma mídia e colocar a mídia dentro de outra mídia e ressaltar que a gente está olhando para uma mídia. Sei lá, um exemplo bem básico é uma tela de computador, que tu abre uma janela do navegador, tem um texto, dentro do texto pode ter um vídeo, e enquanto tu está assistindo aquele vídeo pode aparecer um link, que tu aperta naquele link e vai para outro vídeo, e dentro desse vídeo vai ter outro link que tu aperta e vai para outro texto. A ideia de textos e vídeos e imagens e sons em mise-en-abîme um dentro do outro, que não deixa a gente esquecer que a gente está olhando para uma tela, que a gente tem uma mídia, que tem um navegador ali, tem uma sobreposição de várias linguagens e de vários suportes e várias mídias. Mas outra forma de a gente pensar a hipermediação, a partir de uma perspectiva mais estética, é pensar nessa questão estética que, ao invés de ser imersivo, ao invés de tentar enganar a gente que a gente está olhando para o mundo real e fazer a gente esquecer que está olhando para um suporte, para uma mídia, é o contrário, é destacar, é pegar e lembrar o espectador o tempo todo. Olha só, tu está olhando para uma mídia, tu está olhando para um papel, tu está olhando para uma tela com uma projeção de luz, tu está olhando para uma tela eletrônica. E isso tem seu valor estético. E é uma coisa que o Pepe Moreno faz aqui no Digital Justice e que o Mike Sense fez no Crash. Como eles estão falando sobre questões de tecnologia, sobre questões em que o computador e a tecnologia estão tão imersos na vida humana que a gente não consegue mais separar, as pessoas às vezes estão viciadas em tecnologia, estão extremamente dependentes dessas tecnologias, é fazer desenhos
que usam essa tecnologia a ponto de destacar, estão sempre lembrando, olha só, isso aqui é tecnologia, a gente está falando sobre tecnologia, a gente está falando sobre mídia, a gente está falando sobre computador, e esses desenhos, eles são feitos no computador. São imagens que o tempo todo nos lembram de que se trata de um computador, jogam na cara, olha só, isso aqui é uma imagem de computador, isso aqui é 3D, isso aqui é um gráfico. Essa imagem que vocês estão vendo é uma estrutura de polígonos feitas num programa de computador que foi sobreposta a uma imagem pixelada feita também num programa de computador que foi sobreposta a um recorte de uma fotografia que foi escaneada e inserida num programa de computador. Então a questão da tecnologia do computador não só é importante para a história, inserida no roteiro, como ela é utilizada para criar as imagens e as imagens que te lembram o tempo todo. Nós estamos falando de tecnologia. E não só o tema, o assunto é tecnologia, como a parte visual também, a estética também é sobre tecnologia. É sobre lembrar de que isso é uma coisa intermediária. Isso aqui é uma história em quadrinhos feita no computador. O computador está gritando o tempo todo. Nós somos tão dependentes de tecnologia que as próprias imagens que contam a história só poderiam ter sido feitas com essa tecnologia. Quando o vírus do Coringa se manifesta, por exemplo, o Coringa morreu, mas tem uma inteligência, uma consciência do Coringa que vive na internet. E essa consciência, quando se manifesta, ela se manifesta através de gráficos poligonais, um Coringa de polígonos que aparece na tela. Então nós estamos olhando para uma imagem que foi criada numa tela de computador, utilizando um programa para representar uma tela de computador que está mostrando um programa. Então é um mise-en-abîme da tecnologia, da tela, da programação, da questão da tecnologia. A gente usar o gráfico de computador para representar um gráfico de computador. E quando o Pepe Moreno faz o Coringa, não só ele faz esse Coringa com essas questões como uma estrutura poligonal, como o Coringa quando ele vai desaparecer, quando ele vai chegar, ele se desmonta, primeiro perdendo a skin daquela estrutura poligonal e deixando só a grade de polígonos e depois se desmanchando em grade, ou o processo oposto. Ou então a gente tem uma série de colagens, toda uma página que é feita só com os mesmos quadros, que são colados e recolados e sobrepostos e justapostos várias vezes, até formar uma página que é feita de uma reprodução de várias vezes a mesma imagem, mas formando imagens diferentes que mesmo assim estabelecem uma narrativa que faz sentido. E também o próprio Batman digital, ele é um Batman feito com polígonos. E o Pepe Moreno em nenhum momento tenta esconder isso. Se é uma representação de algo que só existe no mundo digital, mesmo dentro da diegese, então ele vai se manifestar como um gráfico digital. Então a questão aqui é pensar que existe uma função estética, existe uma importância na questão da hipermediação. Ao invés de criar imersibilidade, de esconder as coisas do público, fazer ele esquecer que está olhando para a mídia, não lembrar, olha só, tu tá olhando para uma mídia. E lembrar o público o tempo todo que ele está olhando para uma mídia pode ser interessante para o efeito que a história quer passar. Existe um valor nisso. Nem todo CGI é feito para imitar o mundo real. O gráfico de computador, ele também pode ser feito para imitar o próprio computador ou para imitar outra mídia. Se a gente pensar, por exemplo, no Cuphead, o jogo de videogame. Ele é um jogo de videogame, mas toda a questão visual dele é feito de um jeito que imite uma animação da década de 1920. E a riqueza do Cuphead é justamente isso. É uma imagem de uma obra que ele não está tentando reproduzir algo do mundo. Não é olhar para o mundo e criar uma imagem que tente reproduzir algo que existe, não. O Cuphead ele não está olhando para o mundo, ele está olhando para a animação. É uma mídia que não está tentando imitar a realidade, mas é uma mídia que está tentando imitar outra mídia. E se uma mídia está tentando imitar outra mídia, eu não posso usar como questão para julgar a qualidade dessa imitação questões de naturalismo do hiperrealismo. Eu tenho que ver as questões da outra mídia. A imitação aqui, a tentativa de alcance, não é uma imagem de verdade, é uma imagem que também é falsa. É uma imagem falsa que tenta imitar um outro tipo de imagem falsa de outra natureza. E por isso que eu acho que, inclusive, o jogo de videogame do Cuphead ele é muito mais interessante do que a animação do Cuphead. Porque enquanto o jogo de videogame é um videogame que tenta emular uma animação, essa mídia que está tentando olhar para outra mídia e causar a sensação de que o jogador está interagindo numa mídia que não é o videogame, dá a sensação que o jogador está controlando uma animação. A animação do Cuphead, ele cita animação. Então uma animação que fala da própria animação é uma linguagem falando de si própria. Que tem seu valor, tem seu mérito, claro, mas que não é tão usado quanto o videogame, que ali é uma mídia que está citando uma outra mídia que tem outra natureza, tem outras convenções. E se a gente voltar, inclusive, para o próprio cinema, que quer ser naturalista, vamos voltar para um exemplo que eu dei, Jurassic Park, de 1993, que talvez tenha sido o filme que estabeleceu toda essa proposta do uso do CGI, criar imagens naturalistas.
olhar para aqueles dinossauros do Jurassic Park e pensar, puxa, parecem dinossauros de verdade, parece que eu estou olhando para um dinossauro de verdade. E estabelecer essa proposta que vai influenciar outros autores que também vão tentar usar o CGI para criar imagens que parecem reais. Só que daí a gente olha para o Velociraptor do Jurassic Park. Quando o Spielberg foi fazer o Jurassic Park, ele foi aprender sobre dinossauros e descobriu que o Velociraptor ele tinha o quê? Uns 60 centímetros de altura. E ele achou que o Velociraptor não seria assustador o suficiente com 60 centímetros de altura. Então ele decidiu, não, vamos fazer os Velociraptors do Jurassic Park bem maiores do que o Velociraptor de verdade. Então o Velociraptor que aparece no Jurassic Park, ele é muito maior do que era o Velociraptor de verdade. E não só isso, nos anos 90 já existiam alguns estudos sobre isso e cada vez tem mais estudos que reforçam essa ideia de que os Velociraptors eles eram todos cobertos por pena, todo o corpo coberto de penas. Então o Velociraptor, de verdade, ele era bem menor do que os do Jurassic Park e todo coberto de penas. Então o Velociraptor de verdade, ele é completamente diferente do Velociraptor do Jurassic Park. O Velociraptor do Jurassic Park, ele não existe. Nunca existiu na Terra um dinossauro daquele jeito. Então, se eu olho para o Velociraptor do Jurassic Park, ele não é realista, porque aquela imagem não existe. Aquele dinossauro é um dinossauro de fantasia. Nunca existiu um dinossauro com aquela aparência. Então, mesmo as imagens que às vezes nós estamos condicionados a entender como imagens naturalistas, como imagens hiperrealistas, muitas delas não são naturalistas e não são hiperrealistas. Aquele Velociraptor do Jurassic Park, não importa o quanto esmero eles tenham na criação daquela imagem digital para inserir no filme, aquele dinossauro, ele nunca existiu daquele jeito. Nunca existiu um dinossauro com aquela aparência. Aquilo é tudo fantasia. Um dinossauro daquele jeito existiu tanto quanto o Pato Donald existiu no mundo ou quanto um dos Smurfs existiu. Então aquele dinossauro não é realista, porque nunca existiu aquilo no mundo real. Então a gente tem que desconfiar, porque mesmo essas imagens que criam essas sensações de que a gente está olhando para alguma coisa que poderia ter sido real, olha só, parece que realmente existiu, aquilo não existiu. E também tem uma convenção que é linguística. Tinha um CGIs que em algumas épocas as pessoas olhavam e pensavam, olha só como isso é naturalista, como isso é realista, como isso parece de verdade. Só que com o desenvolvimento tecnológico, as pessoas de hoje olham para aquelas imagens e não pensam mais que aquilo parece realista. Eles olham, isso parece falso, porque eles estão adaptados com uma outra convenção que não necessariamente é de fato mais parecido com o real. O Velociraptor é um exemplo. E daqui a uns anos, as pessoas vão olhar para os CGIs de filmes que hoje a gente acha que parece de verdade, e vão pensar, não parece. E não tem a ver com desenvolvimento tecnológico em si só, tem a ver com convenção de linguagem. Do mesmo jeito que pessoas em 1400 e pouco olhavam para um quadro do pintor Brunelleschi e pensavam, olha só, parece de real, parece de verdade. E se nós, acostumados com CGI do cinema dos anos 2020, olharmos para um quadro renascentista, a gente não vai se enganar pensando que aquilo é uma imagem de verdade. Então o ponto que eu queria tratar aqui hoje é que a imagem digital, ela não foi feita para imitar a realidade. Ela pode ser usada para imitar a realidade, mas essa não é a única definição dela. Pensar no CGI só como algo que serve para criar imagens hiperrealistas, para criar imagens que confundem as pessoas para elas ficarem em dúvida se talvez aquilo possa ser uma imagem de verdade ou não, é diminuir o potencial do CGI. Ele pode ser usado para colagem, para criar imagens abstratas, para imitar outras mídias. Tem todo um potencial aí que é meio medíocre pensar no CGI como, isso tem que imitar o mundo real, se tá parecido é bom, se não tá parecido é ruim. É muito mais do que isso. E olhar para esses quadrinhos dos anos 80, na época que o pessoal estava trabalhando justamente no sentido oposto do naturalismo, eles estavam trabalhando com essa lógica da hipermediação, de criar imagens de CGI, pensando, não, vamos fazer imagens de CGI que só dá para fazer com CGI. As pessoas vão olhar para aquilo e vão pensar, puxa, isso foi feito com computador. Era para destacar o ato de um computador ter participado daquilo e não disfarçar parecendo fazer uma imagem do mundo real. Olhando para esses quadrinhos, a gente lembra que tem todo um outro potencial no uso desses gráficos computadorizados. Do mesmo jeito que o resto da arte não pode se resumir a só naturalismo, porque isso é reduzir muito o potencial da arte, pensar nos gráficos de computador apenas pela lógica de eles têm que imitar a realidade, eles têm que ser naturalistas, é tocar fora a maior parte do potencial desses gráficos computadorizados, porque eles são muito mais que isso, dá para fazer muito mais do que isso com eles. Bom, por hoje era isso. Agradeço quem viu o vídeo até aqui. Peço para quem gostou apertar no curtir. Quem puder compartilhar o vídeo, eu agradeço bastante. Convido para seguir o canal que ainda não segue. Seguir o Ilha Kaiju nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram. E obrigado e até o próximo vídeo.